Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É uma honra, um temor estar aqui, sabendo que nós temos uma responsabilidade que não é com homens, é com o próprio Pai, certo? De transmitir aquilo que Ele quer para nós, para os nossos dias, para esses dias que nós estamos vivendo, né? E entendermos, entrarmos nesse lugar de entendimento que precisamos não apenas ouvir uma palavra, nos emocionarmos com uma palavra, mas que essa palavra ela seja, né, o início de um processo de transformação, começo, certo? Porque o processo ele continua, enquanto nós estivermos aqui, vai ter processo. Cada dia, cada novo processo, sabe que nós acabamos, né? Quando tu resolve um problema, tu diz glória a Deus, mas já tem 3 ou 4 na fila para tu dar seguimento, né? Então, e é isso que tu vai crescendo, né? O Senhor vai te aperfeiçoando para tu entrar em lugares que Ele quer que você entre, né? Que haja esse entendimento, né? Que o teu clamor seja por isso, certo? Que haja essa mudança em ti, né? Em ti, né? Cristo em nós, certo? Esperança da glória, é Cristo em mim, é Cristo na minha pessoa, naquilo que eu estou formando, naquilo que, sabe? Nós não falamos, né? Quando o Senhor fala para Jeremias para Abraão, lá em Gênesis 17, anda na minha presença e ser perfeito, certo? Não é uma perfeição, e as pessoas muitas vezes confundem essa perfeição de Cristo com aquilo que Deus tem para nós, com você ser perfeito. Nós nunca vamos ser perfeitos, certo? Nós não vamos, mas andar na presença dele é que nos torna, certo? Porque o sangue dele cobre os nossos pecados. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, certo? Talvez muitos acham que sabe? Não. Quando você está aqui, se você entender, certo? E eu não tenho a pretensão de mudar ninguém, porque se o Espírito Santo não mudar, ele não te convencer, certo? Porque a palavra de Deus diz que, em Zacarias, né, que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito, certo? Então, se nós não entendermos isso, em buscar essa transformação pelo Espírito, nós não vamos conseguir, nós vamos estar aqui rodando e andando em círculo, ao invés de vencer ciclos, né? Então, andar em ciclos, certo? Nós temos que andar em ciclos, em círculo não, mas em círculos, certo? Então vamos colocar isso no nosso coração, naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Sabemos que nós necessitamos andar contigo, andar na tua presença, para que o Senhor possa estar nos santificando, porque a tua presença em nós é que nos santifica. A
renúncia das nossas vontades, dos nossos querer, que vai nos levar a um lugar em Ti, para que possamos viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Pai, nessa noite esteja operando cura, Senhor Deus, uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual, Pai. Cura, Senhor Deus, onde houver alguém enfermo, Senhor Deus, que seja alcançado agora, Senhor Deus. Se tem alguém enfermo aqui nesse momento, que seja curado agora, Pai. Que possa relatar, Senhor Deus, o que o Senhor tem feito, Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Paizinho. Obrigado. Amém. Amém. Não tem como nós viver uma novidade de vida se nós não mudarmos a nossa mente. Não há essa possibilidade, porque e não é uma questão de simplesmente de uma questão filosófica ou sair de um pensamento humanista para um outro pensamento humanista, certo? Mas voltar a quem eu fui criado para ser. Nós temos aprendido, né, simplesmente a pedir perdão, certo? Por o que nós fazemos, certo? Mas não por aquilo que nós temos sido, aquilo que nós fomos, aquilo. Então, perdão pelos nossos atos, certo? Que é cotidiano, me perdoa agora, me perdoa, errei agora, mas não por uma carga que nós trazemos, né? Então, esse perdão que vai, quando nós entendermos isso, certo? Voltar para aquele lugar, né, antes da queda, né? Esse é o arrependimento, esse é a techuvá de Deus, nos levar para um lugar antes da queda, aonde nós andávamos não com o nosso conhecimento do bem e do mal, mas, né, nós já vimos que a palavra conhecimento, certo? Ela é uma intimidade. Então, o conhecimento é ter uma intimidade com o bem e com o mal, para decidir. Eu decido o que é bom, o que é mal, através da minha intimidade, através de me relacionar, certo? Então, quando eu entrego para o Senhor, eu entrego para Ele, deixo Ele operar na minha vida, a minha mente é transformada. Então eu não sou mais ou menos. Nós não estamos aqui porque somos bons, não. É porque aprove a Deus escolher. Ele escolheu só eu? Não. Todos foram chamados, mas poucos escolhidos. E por quê? Porque é difícil. É difícil estar falando com a pastora hoje. Algumas coisas assim. Quando você entende esse viver, né, nós temos nada mais é teu, certo? É lógico, nós entendemos que nós temos um dever de cuidar, de zelar, mas nada mais é teu, né? E aí a pastora está falando, não tem dificuldade de entregar o carro, né? Eu digo, não, eu sou mais, eu falei para ti, eu sou mais, eu sou mais chato, né? Eu sou mais chato, né? Porque eu não tenho dificuldade, né? Eu obrigo. Quer ir comigo, tem que dirigir, senão não anda. Então, porque a gente
sabemos que tudo que Deus tem nos dado, certo? É para que vidas sejam abençoadas, sejam tocadas, sejam mudadas. E aí nós não entendemos porque que às vezes nós estamos hoje, né? Eu não sei a pastora Rosa, mas eu estou aqui, eu sinto uma pressão, certo? Eu me sinto assim, uma pressão, certo? Porque quando nós estamos prestes a mudar de nível, certo? O inimigo, ele, né, o inimigo das nós está pairando, e a nossa própria, né, a nossa própria natureza humana, ela sente isso, né? Essa mudança de nível que assim que nós falamos, que o mundo espiritual ele é muito delicado, muito sensível, certo? E Deus está falando o tempo todo. O problema é que nós não queremos ouvir, por quê? Porque são vozes contrárias à voz que nós queremos ouvir, certo? A voz que nos coloca na nossa vontade. Então, quando nós falamos esses dias aí, né, que aquela folha em branco que tem entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, Deus ficou 400 anos sem falar? Não é que Deus ficou sem falar, é nós que ficamos sem ouvir. E quanto tempo nós ficamos sem ouvir a voz de Deus? Quanto tempo nós ficamos, Deus tem falado ao nosso coração através de instruções, certo? E nós não queremos ouvir, né? Balaão, Deus estava falando com ele através da mula, e ele não queria ouvir. O que ele fazia? Batia na mula. Então, Deus tem falado, tem certeza que Deus tem falado, mas nós temos ouvido? Esse é o problema, não é Deus, nós temos ouvido. Daí nós colocamos e colocamos fazemos um balanço, e aí, se der positivo, é Deus que está falando. Aí quando tu coloca e vê que a conta não fechou, é a voz do inimigo, né? Não é a voz de Deus, né? Porque quando nós não estamos conectados nele, porque a palavra de Deus diz que o Espírito, né, testifica com o meu Espírito. Então vai haver uma testificação no Espírito. Eu não vou ter tranquilidade, eu vou ter paz, certo? Toda vez que nós sentimos paz, e mesmo em meio à pressão, há uma pressão, sabe? Você se sente pressionado. Eu sou um cara que eu não tenho dor de cabeça, não tenho. E uns 2 dias assim, sabe, eu sinto que é uma pressão, sabe, tava ali um sono, aquela coisa assim, sabe, e a gente sabe que é a pressão, sabe, de um novo tempo, sabe, quando algo está nascendo, você tem que se espremer, né, no nascimento, a cabecinha da criança, ela fica para poder passar, e essa pressão que quem está andando no Espírito sente. Por isso que nós não andamos como que nem chapeuzinho vermelho assim, sabe, andando pela floresta, enquanto seu lobo não vem, não, sabe, nós partimos, né? Vocês acham que nesse lugar aqui é o quê? Certo? É você colocar e enfiar o pé na porta do inferno, certo? Porque o inimigo, ele não está preocupado com o que tu tens, se tu ora em língua, se tu fala em língua, se tu tem, não está preocupado com isso. Ele está preocupado que quando vidas são transformadas, quando você entra nesse lugar chamado inferno, chamado servidão de Satanás, e saca uma vida de lá, e
tira uma vida de lá. Aí ele... E aí não... É aquela... Poderíamos simplesmente estar, né? Nosso lugar, assistindo um cultinho, né? Que nem a Johanna aqui, né? Glória a Deus, aleluia. E, né? Volta para casa e continua tudo igual. Na próxima semana. Então, o inimigo quer te tirar isso, certo? Ele vai te pressionar. Ele não quer te tirar, certo? Ele não quer deixar que tu seja crente. Ele não quer impedir que tu vá na igreja, não. Ele quer tirar de ti a disposição de você entrar nesse lugar, certo? Ele não quer te tirar as finanças, te deixar, não. Ele quer te causar medo para que você calcule, entre nesse lugar de cálculo e diga, não dá, né? Vamos ter que tirar isso, tirar aquilo, vamos fazer. É isso que ele quer, não quer. Por quê? Porque aí quando eu entro nesse lugar, eu não estou confiando numa promessa, eu não estou confiando naquilo que ele me disse, sabe? Porque os planos dele não podem ser frustrados, certo? Eu tenho que entender, e aí eu tenho que entender que todos os dias, né, eu tenho que estar disposto a entrar nessa guerra, certo? Nessa pressão, porque a pastora falou nesses dias, e é uma científica, o carvão e o diamante, né, são formados pelos mesmos átomos de carbono. O que diferencia um do outro é a pressão. Enquanto você compra, né, 1 quilo de carvão por R$10, sei lá, né, for comprar né, um pedacinho, não, uma pedrinha de diamante, né? Preço, por quê? Porque não é, né? Carvão você ali, qualquer lugar tem. Agora, diamante só. Então essa pressão é para te formar, certo? É formar eu, formar você, formar nós. Mas nós não queremos andar nesse lugar. Nós não queremos andar nesse lugar, nós queremos andar conforme a nosso caminhar. Isaías 30, ai dos filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes. Sabe que essa casa é uma casa de paternidade. E sendo uma casa de paternidade, é uma casa de correção. É uma casa de alinhamento, certo? É uma casa de alinhamento. Não é, sabe, você, né? O pai ama todo mundo. Pode chegar, né? Vem, mas ele começa a te, né, alinhar. Porque quando nós entendemos, né, o problema nosso é nós não entendemos paternidade, certo? Nós não entendemos paternidade. Porque nós temos diversos problemas, né, olhando, né, o natural, nós não conseguimos ver Deus alinhando o nosso coração, né? Porque todo pai, ele quer que o filho seja melhor do que ele. O desejo do pai é que o filho seja melhor do que ele. E aí muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos, né, o que ele quer, né? E aí nós queremos
fugir daquilo que o Pai está ensinando, que é, né, nos guardando, nos cuidando. Queremos traçar os nossos próprios planos, andar nos nossos próprios caminhos, fazer as nossas próprias vontades, certo? Ai dos filhos rebeldes, declara o Senhor, que fazem plano, mas não de mim, e oferecem libações que não são do meu espírito, acrescentando pecado sobre pecado. Porque eles partem para descer ao Egito, sem haver consultado minha boca, para se fortalecerem sob o poder do faraó e se refugiarem à sombra do Egito. Nós, né, temos falado esses dias aqui, né, dessa mistura que nós temos feito. Nós não sabemos, sabe, a submissão, a entrega das minhas vontades, né? Às vezes nós fazemos planos e queremos que Deus abençoe os nossos planos. Deus diz: ei, eu não estou nos teus planos, né? Por quê? Porque os meus planos são maiores que os teus, certo? Tu tá, ele diz: não estou no teu plano, né? Que aí vai, faça do teu jeito, faça da tua forma, né? Porque Ele permite, né? A pastora falou assim: quando nós entregamos, nós entramos no Santo do Santo. Esse é o problema. A dificuldade é entrar no Santo do Santo. Porque se eu não estou tendo um crescimento, se eu entro no Santo do Santo, eu sou fulminado, certo? Então Deus não permite que eu entre lá, porque Ele disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta e seja salvo. Então, muitas vezes eu tenho, né? Estou na igreja, estou adorando, estou louvando, mas simplesmente estou ali no átrio, sabe? Agora, à medida que eu vou crescendo, eu vou me submetendo, né? E aí eu vou entrar nesse lugar, e eu não tem quem já entrou no santo, né? Em outro lugar não quer viver, não sabe, não quer, né? Quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque é o melhor lugar que tem para viver, certo? É o melhor lugar. Então, mas para entrar lá, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. É Salmo 24, se não me engano, né? Então, aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. O que é um coração puro? Um coração, né? Então, quem subirá? Coração puro. E quem permanece? Mãos limpas. Muitos vão chegar lá com o coração limpo, mas é entender o propósito. Mão limpa é fazer, né? Mãos fala de ação, é fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que, né? Fazer os planos, né? O que a gente tem falado aqui, né? Às vezes tem causas justas, certo? Mas que não é isso que o Senhor quer. Então, eu entender o que Deus quer, né? O que o mundo quer, quantos de nós estão dispostos? Então, ai dos filhos rebeldes. Nós somos, a pastora já falou a rebelde. Essa semana nós falamos, né? 1 Samuel 15, 23,
coração obstinado, que é igual feitiçaria. Feitiçaria. Quantos de nós, né, estamos aí fazendo do nosso jeito, andando nesse caminho? Isso, o Senhor quer nos santificar, Ele quer nos purificar, a mudarmos esses nossos pensamentos. Sabemos que nós temos uma responsabilidade. O nosso inimigo, a pastora falou, né? O inimigo não tem, mas o inimigo está todos os dias buscando uma acusação, certo? Algumas verdadeiras, né? Outras, certo? Pegando, né? Porque o inimigo ele é especialista a tirar as coisas do contexto, certo? Então ele dá uma distorcida para que a gente vá entrar nesse, né, para nos acusar. Então ele, rei da distorção, então tira uma frase de contexto para te acusar, e aí como nós vamos reagir, certo? Nós que conhecemos a palavra todos os dias, nós temos ouvido aqui, né? O Senhor Jesus, Ele disse que nós temos que cumprir a lei. Ele disse: eu não vim revogar a lei, mas cumprir, né? E a lei é um mandamento de Cristo. Ele disse que eu tenho que perdoar. Só qual é a diferença de uma coisa e de outra? É de andar nesse novo e vivo caminho, certo? É eu entender que a lei ela tem que estar no meu espírito, não mais como um mandamento, não mais como uma obrigação, certo? Mas como um dever. Eu não vou matar porque, né, é um mandamento de obrigação, certo? Mas é um dever. Efésios, deixa eu me lembro aqui. Deus aboliu Jesus aboliu Efésios 2:14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, certo? Então, ele que está dizendo assim, viu? O mandamento ele não é mais uma obrigação, certo? Por isso que quando Jesus fala em Mateus lá, que diz assim, vocês lembram o que foi dito? Não matarás, né? E ele disse, porém eu vos digo, aquele que pensar já, porque agora não é uma obrigação, certo? E só quem esteve no Santo dos Santos, só quem conhece o Santo dos Santos, quem esteve nesse lugar,
sente isso como um dever, não como uma obrigação. Sou obrigado, é bom. Por isso que quando Pedro fala, Senhor, eu devo perdoar 7 vezes, ele disse, né? Ele disse, não, se fosse o Judas que vai me trair, ele só não brigando não tem problema, não precisa nem perdoar. Se eu Tomé que não crê, uma vez está bom, certo? Então, agora para ti, Pedro, agora para ti, quantos de nós queremos, e Deus está nos colocando como fundamento, mas o que nós fazemos? Nós estamos sempre na mesma, andando em círculo, ao invés de crescer em ciclos. Então, a pressão de hoje é para me colocar num novo lugar amanhã. E a gente, parece que o inimigo se levantou depois que mas qual é a função dele? É se levantar, é me acusar, é me colocar. Então, toda vez que eu estou construindo algo novo, que eu estou fazendo algo, por isso que eu começo, né, porque eu começo, né, preso na religião primeiro, porque a religião é melhor do que, mas eu tenho que ir crescendo no Espírito, né? Tem que ir crescendo, né? É porque o glória de fora, sabe? O que a gente fala assim, pastor, não é, não tem nada, é que muitas vezes a gente está dando glória por fora, né? Está dando glória por fora, mas dentro não tem nada. Então, a palavra de Deus diz que o mesmo glória de dentro, né, o mesmo glória de fora tem que estar dentro. O mesmo sim, né, é sim, não. É sim, não. Eu tenho que estar todos os dias. Então, glória, mas lá dentro não está o glória. Né? Não, aleluia, mas lá dentro não está o aleluia. Certo? Está por fora. Por quê? Porque de dentro para fora, certo? Então quando tu sabe quando é que tu sabe que é um aleluia? Quando o aleluia vem de espírito, é quando tu está tomando a chibatada e tu diz aleluia, né? Quando tu está sendo acusado, tu diz glória a Deus. Quando tu está sendo injuriado, diz louvado seja o Senhor. Aí é aquele glória lá de dentro. Senão é simplesmente fogo de palha, certo? Quando tu começa aquele gemido, sabe? Então o Senhor tem, né? Ele quer fazer em mim, em ti, é isso, é te colocar neste lugar, porque Ele quer, né? Filhos obedientes, desobedientes, filhos rebeldes, que fazem a sua vontade, que querem andar no seu jeito, na sua caminhada, né? E depois vem pedir permissão para mim. Ei, Senhor, Jeremias 30, Isaías 30, acho que é 21. E vossos ouvidos ouvirão por detrás de vós uma palavra que dirá: este é o caminho, andai nele, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Né? Vou colocar aquela palavra da pastora que ela começou, né? Quando quando Moisés, né? Deus disse para Moisés: pode ir. Moisés disse: não, eu não vou se tu não
for. E onde é que Deus vai? Deus vai na frente, abrindo o caminho, né? Quebrando corrente. Mas o que a gente quer colocar ele para trás? A gente só vai ouvir a voz dele atrás, né? Ele vai ele quer ir na frente, mas a gente vai na frente, vai, né? Faz os nossos caminhos e ele diz, cara, tá errado, né? A gente está sempre ouvindo, por quê? Porque nós colocamos as nossas vontades na frente dele, daquilo que ele tem para nós, né? A gente fala muito aqui, né? Porque a gente olha assim, às vezes algumas coisas acontecendo, né? Os olhos crescendo para cá e para lá, mas tu pediu orientação para Deus, tu falou com Deus, né? Aí depois que, né? Ai, Deus me ajuda, e a voz dele está lá atrás, ei, carinha, como é que é? Você que entende que é colocar, né, ele na frente das nossas vontades? É ele guiar as nossas vontades, guiar os nossos caminhos, nos direcionar para onde ele quer nos levar, não andarmos segundo as nossas emoções. Por enquanto é só, mas não vou falar mais desse capítulo 30 aí, mas quando quando nós somos direcionados pela nossa vontade. Filhos rebeldes, vocês que fazem plano, mas não a mim, certo? Não pedem a mim, não pedem a minha orientação. Vocês depois lá atrás estão ouvindo a voz aqui, lá atrás, vai por aqui, vai por ali. Eles, por que está acontecendo isso comigo? Porque o inimigo está todo o tempo, né? Mas eu tenho que mudar a minha mentalidade, eu tenho que mudar os meus pensamentos, eu tenho que andar o meu, né? Quem anda com Deus, ele muda o caminhar. Nós já falamos aqui que Jacó era, né, o nome dele, né, era, que não é, as pessoas dizem enganador, não é enganador, certo? Não é usurpador, né? Fugiu agora, né? Mas é aquele que ganha, né? É suplantador, né? Suplantador é aquele que, né, suplanta, ele vencedor, ele pula, né? Ele ganha espaço, né? Ele força o espaço, o espaço, né? Então ele era o suplantador, né? Aquele que é um cara que se impõe, certo? O suplantador é aquele que se impõe, mas andava errado. Aí quando Deus muda o nome dele, certo? Para Israel, ele começa a caminhar errado. Então, nós temos que entender, às vezes, Deus muda algumas coisas, Deus nos muda de ambiente, Deus muda as pessoas, é porque Ele quer que nós andamos, não segundo aquilo que nós aprendemos, segundo nós falamos de experiência que nós tivemos no passado. E é isso que o inimigo faz, ele quer que nós vivamos, né, segundo as nossas experiências, segundo aquilo que nós aprendemos. Mesmo se nós estamos querendo edificar, ele começa. Zacarias capítulo 3. Nós estamos falando de uma nova construção, de uma nova vida, de uma nova oportunidade, de novos lugares, de novas mentalidades. Isso não quer dizer que tu está isento, certo? Tu está isento de pressão, tu está isento de acusação, tu está isento de luta, tu está isento de... Porque onde não há luta,
certo? Há acomodação. E se há acomodação, há desleixo. E se há desleixo, certo? Há decadência. Então, Deus permite as lutas porque para que em meio às lutas, certo? Você avance. Porque só vai crescer. A gente fala muito aqui dos meninos que estão fazendo musculação, né? Quando tu pegou, conseguiu, né? 10 quilos, mas isso tudo agora não, né? Se tu ficar ali, não vai evoluir. Aí tu vai para 15, vai para 12, para 15, para 20, certo? Senão tu vai ficar estagnado. Então, a luta, ela me faz crescer. Depois me mostrou a Josué, né? Josué quem é Josué? Josué é o mesmo Yeshua, né? Mas não é esse aqui, não é esse aqui, né? Quer dizer, o Senhor é salvação, né? Yah é salvação. Então me mostrou Josué, o sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe causar dano. Onde é que ele estava? Né? Aonde é que ele estava? Ele estava dentro do templo, no altar. E o inimigo dá folga? Não, ele não dá folga, né? Ele não dá folga. Ele está o tempo todo acusando. Por isso que nós não estamos aqui porque nós somos bons. Os dias clamamos pelo sangue que nos cobre de todos os nossos pecados. Nos guarda, certo? Nos guarda. Então que nós possamos. Então o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Quer dizer, o cara ainda xinga. Tem uns aí que xingam o Satanás, né? Nem sabe quem é o cara. Nem sabe, não sabe o que é hierarquia, não sabe. Lá em Judas, quando o arcanjo Miguel vai brigar com Satanás, Judas, acho que é 9, Judas é o penúltimo livro. Judas diz para Satanás: o Senhor te repreenda, da mesma forma aqui. O Senhor te repreenda. Ó. O Senhor te repreenda. Às vezes nós entramos em lutas que nós não precisamos, porque é Deus que está contendendo, é Ele que contende por nós. E aí nós queremos entrar em luta com pessoas, né? As pessoas, no momento que as pessoas tiverem o poder de me ferir, certo? As pessoas, quando a pessoa, eu me torno escravo dela, certo? Quando as pessoas tiverem o poder de me magoar, eu me torno escravo delas. Por isso que o perdão é a libertação, né? Porque é o direito que eu tenho de ser livre daquela pessoa. Eu tenho direito. Então, as pessoas não podem me magoar, elas não têm o poder de me magoar. Elas não têm. Né? Por isso que a palavra de Deus diz que irai-vos, mas não pequeis, sabe? Porque às vezes tu é traído, tu é difamado, tu é caluniado, sabe? Na hora te dá aquela, né? Irou, né? Mas não peca, não bate na rocha, né? Moisés, ele teve a oportunidade, ele se irou com o povo,
Aí o Senhor disse, conversa com a rocha. Ele foi lá e bateu na rocha. Continuou saindo água, saiu água, foi. Mas daí 40 anos depois, certo, lembra? Quando eu falei para te conversar com a rocha e tu não conversou, tu bateu na rocha. Então, o inimigo vai estar sempre, né, te acusando. E aí nós queremos brigar com as pessoas, queremos discutir com as pessoas, porque nos falam coisas. Nós sabemos que quando nós estamos andando com o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as acusações, as difamações. Jesus diz, bem-aventurados sois. Romanos 8, 28. Mas a outra é assim, Jesus diz, bem-aventurados sois quando pelo meu nome, por causa do meu nome, vos injuriarem, vos difamarem. E aí nós queremos brigar, nós queremos discutir, queremos ter razão. Quem já entrou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver, não sabe viver, né? Mas porque eu coloco os meus planos na frente de Deus, eu coloco as minhas vontades na frente de Deus. É quando ele diz, né? Vocês estão ouvindo a voz lá atrás, quando a voz tinha que estar na frente, né? O pastor, eu ia cantar, o pastor não estava aqui para me ajudar, né? Deus vai na frente e abrindo o caminho, então é Ele que vai abrindo o caminho. Agora, se eu coloco Ele atrás, né? Se eu coloco Ele atrás, não tem como, porque Ele é o meu escudo. Isaías, né? Nós vimos esse dia, né? O Senhor é o meu escudo. E escudo eu uso aonde? Nas costas? É na frente. Ele é meu escudo, ele tem que andar na frente. Então, ao invés de eu colocar as minhas vontades, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, eu vou andar na vontade dele, né? Me colocando à disposição, renovando a minha mente. E 2 Coríntios 4. Às vezes eu fico pensando, né? Eu penso, né? E não consigo entender que evangelho que as pessoas ouvem, certo? Porque penso num evangelho que não tem luta, um evangelho que não tem perseguição, que é só glória, que é só vitória. Por isso não nos cansamos nesse ministério que recebemos, conforme a misericórdia que está sobre nós. Por que nós não cansamos? Por causa da misericórdia que está sobre nós. Antes rejeitamos as coisas ocultas, desonrosas, não nos conduzindo com astúcia nem traindo a palavra de Deus. Antes manifestamos a nós mesmos a todas as consciências dos homens, perante Deus, mediante a declaração da verdade. Mas mesmo que o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto para aqueles que se perdem, para aqueles que não querem. Porque se perder, né, é andar segundo as suas vontades. Este é o caminho, andai nele. Mas se eu não ando naquele caminho, é porque eu
não andei segundo a orientação, então eu vou por outro caminho. Então, para os que se perdem, mas aqueles a quem Deus tem cegado suas mentes nesse mundo, para que não creiam, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, tem resplandecido em nossos corações, para que sejamos iluminados com o conhecimento da glória de Deus na presença de Jesus Cristo. Das trevas resplandeça a luz. Nós estávamos nas trevas e Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Contudo, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a grandeza do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo, 8, em tudo somos afligidos, mas não estamos oprimidos, cansados, mas não vencidos. Agora eu vou fazer uma aliança com Satanás. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque sempre levamos em nossos corpos a morte de Jesus. A pastora falou, tem que ter cicatriz. Se não tem cicatriz, chega lá, não tem, sabe? Chega lá, né? Jesus teve cicatriz. Acho que é Zacarias que fala, né? Ele mostra as mãos de... Essas são as feridas que foi causada na casa dos meus amigos. Ou é Salmos, alguma coisa assim, né? Essas feridas foram causadas na casa dos meus amigos. Porque aqueles que mais vão te ferir são aqueles que estão do teu lado, aqueles que são teus amigos. E aí o que tu faz? Porque nós somos, sabe? Então, em tudo somos afligidos, mas não estamos oprimidos, cansados, mas não vencidos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque levamos em nossos corpos a morte de Jesus, para que também em vossos corpos se manifeste a vida dele. Que nós possamos estar todos os dias pular para o 16, porque nós não nos cansamos, mesmo que o nosso homem exterior se vá desgastando, contudo o homem interior vai se renovando a cada dia. Então eu vou ficando, essa corrupção fala que eu estou ficando velho, cabelo branco, né? O meu andar já não é mais o mesmo, mas o Espírito Santo todos os dias vai se renovando e me tornando, certo? O problema é esse. O problema é nós não amadurecer, apodrecer. Então o homem interior vai se desgastando, né? Outrora, né, eu jogava 7 horas seguidas de futebol. Hoje 7 minutos é uma eternidade. Mas aqui dentro, né, tenho certeza que vai se renovando todos os dias. Que nós possamos entender isso, né? Trocando, voltando lá para Zacarias 3, só para quase finalizar. Ageu. Depois mostrou ao Senhor o sumo sacerdote de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua destra para lhe causar dano. O inimigo ele não quer te matar, ele quer te parar. Ele anda ao derredor como um leão, rugindo para parar.
certo? Para te fazer desistir, para te tirar do caminho, para te colocar em empecilhos. Ele toca nos relacionamentos para tu desistir das pessoas. Ele toca nos teus negócios para tu desistir. Ele toca nas tuas finanças para tu fazer cálculo. Não dá, isso não dá. Olha, é demais ofertar isso, fazer aquilo. Então muitos estão andando segundo os seus caminhos e não os caminhos do Senhor, porque não estão ouvindo a voz dele, né? Nós possamos nessa noite ouvir a voz dele, voltar para esse lugar, né? Voltar para a inocência, né? Voltar à inocência e acreditar nele, acreditar nas suas palavras de transformação, que tu é um filho amado, que tu é um filho que foi desejado. Não interessa o que aconteceu contigo, mas tu é um filho amado. Então vamos colocar de pé. Vamos estar todos os dias clamando ao Senhor: Senhor, Senhor, muda-me a mim, transforma-me a mim, governa minha mente, governa o meu coração, os meus sentimentos. Porque eu sou uma nova criatura, eu já sou uma nova criatura pelo sangue de Jesus, mas a minha mente ainda é governada pelas minhas vontades. Então muda, Senhor, da minha mente, governa a minha mente, Senhor Deus. Te entrego a minha mente para que tu seja o governante. Todos os dias, seja a tua súplica. Se nós queremos ter um casamento, se nós queremos ter finanças, se nós queremos ter prosperidade, se nós queremos ter saúde, porque tudo vem dele, mas a partir de uma mente renovada, uma mente transformada, segundo ele. E não vamos ser uma pretensa humildade, o Senhor é que sabe. Não, ele quer todas as coisas, mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma mente renovada. Ele diz para nós assim: insiste, bate e dar-se-vos-á, pedi, bate e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Então é isso, pedir, até que ele ouça, mas não coisas materiais, mas que o meu espírito seja transformado, a minha mente seja transformada, para que aquilo que é material se materialize na minha vida conforme ele quer. Porque eu vou entender que certas coisas que eu pedia não é da vontade dele, porque eu andava conforme o meu caminho, mas agora entendendo a vontade dele, por uma mente renovada, eu vou entender que aquilo não era para mim, não era para o meu tempo, não é para esse tempo. Então eu vou estar buscando e agradecendo e louvando. Ele ainda cura, ele ainda transforma. E por que nós não estamos? Porque nós não estamos vivendo essa declaração, essa humilhação perante ele. Ei, o Senhor governa sobre todas as coisas, governa sobre o meu corpo, governa sobre a minha mente. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa noite, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Sabemos que tem um inimigo das nossas almas nos acusando todos os dias, que nós não somos dignos, que nós não temos condições de estar aqui, que nós somos miseráveis, que nós somos sujos, e muitas vezes, Senhor Deus, nós acrescentamos e somos, mas em Ti somos lavados e remidos pelo Teu sangue, Pai. Mas que nós possamos mudar e transformar a nossa mente para entender que o Senhor já pagou. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui, Pai. Que nós possamos entender isso e descansar em Ti, descansar em meio às tempestades. E se o Senhor não fizer, nós vamos caminhar sobre as águas como o Senhor andou, Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nos dá uma semana diante da Tua presença. Que
Que o teu poder opere nas nossas vidas como tem operado, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que haja abundância de suprimento emocional, suprimento material, suprimento espiritual nesse lugar, nessas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai passando em cada lugar. Eu sinto a Tua presença nesse lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, batiza com o Espírito Santo, Senhor Deus. Batiza, Senhor Deus, com fogo, Senhor Deus, cada um daqueles que aqui se encontram, Pai. Pai, em nome de Jesus, que haja um batismo de arrependimento, um batismo, Senhor Deus, de volta a Ti, Senhor Deus. Um batismo de humilhação, Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Nos dá uma semana diante da Tua presença, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, com muitas e muitas e muitas histórias, muitos testemunhos vindo da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.